Da Sena. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o PSD decidiu apresentar um projeto de resolução que recomenda ao Governo que tome medidas de valorização da família que facilitem a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional. Sabemos que na Europa as políticas de família dos Estados-membros assumiram grande importância nos últimos anos. O envelhecimento da população e a diminuição da taxa de natalidade são dois vetores que desafiam a promoção de políticas públicas, uma vez que se torna premente a questão da renovação geracional, fundamental para a manutenção da família, da coesão social, da sustentabilidade e do desenvolvimento económico e social. A proteção constitucional da família, plasmada no elenco dos direitos fundamentais da Constituição da República Portuguesa, em especial no seu artigo 36º relativo à família, casamento e filiação, são âncora, mas não suficiência daquilo que as alterações progressivas dos últimos anos vêm colocar como desafio. A diversidade das formas de família e a emergência de novos arranjos familiares escapam hoje ao conhecimento dos demógrafos, à focalização mais tradicionalista e às estatísticas mais objetivas. Nos últimos anos, mudanças significativas a nível cultural e social alteram concepções, estruturas e práticas familiares. E se é positivo o caminho percorrido no sentido da igualdade entre homens e mulheres, do exercício da maternidade e paternidade responsáveis, do empenho e envolvimento com a educação e com o bem-estar dos filhos, da possibilidade de concretização de um projeto profissional satisfatório, também é crucial a conciliação entre a vida familiar e a vida profissional que permita a fruição dessas mesmas dimensões cada vez mais importantes para os indivíduos. À semelhança do que acontece na Europa, Portugal tem uma população envelhecida e uma taxa de fertilidade abaixo do nível de reposição das gerações desde o início do decénio de 1980. Os números indicam uma taxa de fertilidade de 1,3 crianças, que está longe do 2,1 necessários para repor gerações, o que por si incita à propositura de medidas e a recomendações. Portugal está entre os países da União Europeia que apresentam uma taxa muito elevada de participação feminina na atividade profissional, com cerca de 69,1% de taxa de atividade por parte das mulheres com idades entre os 16 e os 64 anos. Verifica-se que em 2011 Portugal já ultrapassara a meta definida para 2020 na Estratégia de Lisboa, que situa nos 60% a proporção de mão de obra feminina no mercado de trabalho. As expectativas da população portuguesa, de acordo com os estudos, definem uma vontade de ambos os pais de trabalharem a tempo inteiro, destacando um tópico que tem merecido pouca atenção na sociedade portuguesa e que representa um desafio na promoção de políticas específicas, a perspectiva masculina na conciliação entre trabalho e família. As mulheres estão no mercado de trabalho como força ativa, tal como os homens, e de acordo com o European Social Survey, homens e mulheres interpretam de modo igual o valor social da família e do trabalho, de forma que se deve valorizar um modelo igualitário de cuidado à família e ao lar na distribuição das tarefas no dia-a-dia. As medidas que têm sido empreendidas no sentido de promover esta possibilidade têm sublinhado a ideia de que é possível compatibilizar a natalidade com a permanência no mercado de trabalho. Estas propostas têm sido dirigidas mais à mulher do que ao homem, revelando ainda uma interpretação desatualizada do decisor político para associar a natalidade à fertilidade. Em matéria de licença parental, o Conselho Europeu alcançou um acordo político que alarga a licença, encorajando os pais a gozar efetivamente o seu direito. O impacto desta medida é ampliado porque os trabalhadores que usufruem da licença a quando do nascimento da criança terão o direito a disposições laborais flexíveis por determinado período após o seu regresso ao trabalho. As principais medidas que no caso português traduzem alguma mudança, introduzem alterações na licença a seguir ao nascimento de uma criança, o alargamento dos critérios de elegibilidade, o aumento da licença de paternidade, a adoção de novos conceitos no âmbito da regulação das relações conjugais e das relações parentais, em particular na designada nova lei de divórcio, com a introdução do conceito de exercício conjunto de responsabilidades parentais. Mas é possível fazer mais. Neste sentido, e para que se atualize este entendimento da vivência comum familiar igualmente valorizado pelos dois géneros e para que se potencie a família no seu todo, o PSD recomenda ao Governo que deixe de apresentar no discurso político o desempenho de uma profissão e vida familiar como atividades dicotómicas, até postas muitas vezes de forma concorrencial entre si,
que no âmbito da promoção da conciliação entre a vida profissional e familiar, que incentive a cultura de responsabilidade social das empresas e, ao mesmo tempo, que divulgue as boas práticas das entidades empregadoras nesse âmbito. Propõe ainda que fomente disposições laborais flexíveis que permitam aos pais uma reinserção profissional depois da licença de paternidade, apoiando, por um lado, os modos de atualização profissional para os mesmos trabalhadores e garantindo, por outro, a posição profissional anterior. Que flexibilize os horários dos equipamentos sociais de apoio, nomeadamente na fase pré-escolar, infantil e juvenil, com promoção de ocupação de tempos livres. É verdade que o caminho não se faz só com estas medidas e que elas, de per si, não resolvem todos os problemas enunciados. Mas também é verdade que, se forem dados sinais como estes, o próprio caminho se vai construindo. A família é a nossa primeira e última morada fundante e enraizadora. Talvez por isso não possa ser nunca menos do que todas as outras coisas. Muito obrigada.